Olá, me chamo Naira, sou nutricionista aqui da Assistência em Diabetes. Estou hoje com a doutora Beatriz, vamos falar sobre o tema doença hepática esteatótica metabólica na cesta metabólica do dia. No último dia de residência, o tema da apresentação de hoje vai ser doença hepática esteatótica metabólica. Então, o objetivo dessa conversa de hoje, na verdade, é uma mesa redonda, né, na qual vou participar eu e a Naira, nutricionista. Então, o objetivo não é esgotar o que tem para falar sobre o tema, até porque é um tema muito amplo, é só a gente ter uma ideia inicial, especialmente do diagnóstico, do rastreio e do tratamento da doença hepática esteatótica metabólica, certo? E aí, né, para começar, só para descontrair, como eu me senti preparando essa aula? Realmente me senti assim no segundo tempo, numa partida de futebol, na qual deram 10 minutos de acréscimo. Sim, nas últimas, você vai, no seu último dia, apresentar uma cesta metabólica, mas seguimos. Para começar, a definição. O que é a DEM, né? Que é a doença hepática esteatótica metabólica. Na verdade, é um espectro de manifestações hepáticas associada a distúrbios metabólicos e distúrbios cardiovasculares. Se nós formos vermos entre todas as doenças hepáticas, é a doença mais comum do fígado. Chega a ter uma prevalência de 30% da população mundial, é uma prevalência que vem crescente. E se a gente for analisar em grupos específicos, por exemplo, no grupo de pacientes com diabetes tipo 2, essa prevalência chega a ser até, em alguns estudos, de 68%. Ou seja, é um problema que tem uma abrangência global e que é extremamente expressivo e precisa a gente ter um olhar sensível para ele, certo? Então, a doença hepática esteatótica metabólica ela vai estar associada a esse contexto de obesidade, de resistência à insulina, diabetes, de dislipidemia e de hipertensão, certo? Um dos próximos slides, eu vou falar de uma forma que vai ficar mais clara, tá? Mas a definição em si é que na doença hepática esteatótica metabólica eu tenho um aumento de gordura no fígado e esse aumento ele precisa ser de pelo menos 5% de deposição de gordura no parênquima hepático. E o espectro da doença ele é bem variado. Ele pode ir desde um quadro único exclusivamente de esteatose, que é quando eu tenho uma inflamação mínima, até um quadro de cirrose, passando pela esteatohepatite, onde além da deposição de gordura, eu vou ter inflamação lobular, balonização dos hepatócitos, e a esteatohepatite com fibrose, onde além de inflamação e de deposição de gordura, eu também vou ter áreas cicatriciais no fígado, certo? Só lembrando que a doença hepática esteatótica metabólica, ela não acontece exclusivamente em pacientes com IMC de sobrepeso e obesidade. Ela também pode ocorrer em pacientes com IMC normal. Só que os estudos mostram que os pacientes com IMC normal, eles têm menos cirrose hepática, menos fibrose e, em geral, a doença histológica ela se comporta de uma forma menos grave. De uma forma resumida, eu gostei bastante dessa definição da SBD, que tem nas diretrizes de 2024, que fala que a doença hepática esteatótica metabólica é a síndrome metabólica do fígado. Ou seja, é importante a gente lembrar que sempre que eu tiver doença hepática esteatótica metabólica, ela tem uma forte associação com outras doenças cardiometabólicas, com presença de aterosclerose, com maior risco de acontecerem complicações micro e macrovasculares nos pacientes, como por exemplo, doença arterial coronariana, um acidente vascular cerebral, certo? É tanto que nessa população, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. E o risco ele aumenta em 36%, tanto para eventos cardiovasculares fatais quanto para eventos cardiovasculares não fatais. Ou seja, nada mais é do que, como eu falei, a síndrome metabólica do fígado, envolvendo todo esse contexto de resistência à insulina, obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial. Aqui é um slide da SBD que fala um pouco sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia ela é bem extensa e incompreendida em alguns dos seus aspectos. Não vou explicar detalhadamente todo esse ciclo, certo? Mas o que é que eu gostaria de chamar a atenção? O que acontece, o evento inicial na doença esteatótica, hepática esteatótica metabólica, é o seguinte, é quando a deposição de gordura, a deposição de tecido adiposo no tecido subcutâneo, no espaço subcutâneo, ela já foi saturada. Então,
é preciso que esse tecido gorduroso ele acabe se depositando em outros locais. E aí vai ter uma deposição tanto em sítios ectópicos quanto em sítios viscerais. Ou seja, eu não tenho mais expansibilidade do tecido adiposo subcutâneo e esses ácidos graxos livres eles vão passar a se depositar em outros sítios. Ou seja, no músculo, aumentando a resistência à insulina e diminuindo a captação de glicose, ou seja, vou ter mais glicose livre circulante. O próprio tecido adiposo funcional, além de aumentar a deposição dos ácidos graxos livres na parte ectópica e visceral, eu vou ter também uma disfunção. Esse tecido adiposo ele passa a ser disfuncional. Eu vou ter um aumento das adipocinas pró-inflamatórias e uma diminuição da adiponectina que age como anti-inflamatório, certo? E aí, esse tecido adiposo disfuncional, junto com o aumento dos ácidos graxos livres, quando se deposita no fígado, o que acontece? 3 coisas principais. Primeiro, eu vou ter aumento da resistência ao glucagon, aumento da resistência à insulina, que ambos juntos vão aumentar a gliconeogênese hepática e a glicose livre circulante. E além disso, eu vou ter aumento de deposição de moléculas lipídicas, como triglicerídeos, certo? E moléculas LDL pequeno e denso, sendo um fator de risco e proporcionando a ocorrência de dislipidemia aterogênica. E à medida que há essa deposição no fígado, além de lipotoxicidade, disfunção mitocondrial, as células do fígado também vão ser lesadas, com dano ao hepatócito, apoptose e fibrose. Então, apesar de o nome ser doença hepática esteatótica, esse nome, como vocês já devem saber, ele passou por várias transições ao longo dos anos, né? Já foi chamado de NASH, já foi chamado de Mesel, de Meffield, mas o objetivo da mudança de nome foi que realmente essa síndrome fosse vista de uma forma mais abrangente. Por quê? Dentro da doença hepática esteatótica, puramente, como a gente vai ver no próximo slide, eu tenho que excluir outras causas de doenças hepáticas. Mas existem casos nas quais eu não vou ter a síndrome metabólica puramente. Por exemplo, aqueles pacientes que têm uma doença metabólica, têm um contexto de síndrome metabólica, mas que também têm uma ingestão aumentada de álcool, por exemplo. Eles podem ter um espectro da doença que fica entre a doença hepática metabólica e a doença alcoólica. E para isso a gente precisaria quantificar a ingestão semanal e diária de álcool. Aqui, na classificação, quando a gente vai falar propriamente da doença hepática esteatótica, a primeira pergunta que nós devemos fazer é se o paciente atende a algum dos critérios cardiometabólicos. Ele precisa ter deu uma desconfiguradinha aqui, mas ele tem que ter pelo menos entre esses 5 critérios, que, se você for ver, são os critérios de síndrome metabólica. O IMC maior que 25, ou uma circunferência de cintura maior que 90 no homem, maior que 80 na mulher, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, uma pressão maior que 13/85 ou está em tratamento com antihipertensivos, triglicerídeos maior que 150 ou está em tratamento com hipolipemia antes, um HDL menor que 40, menor ou igual a 40 em homens e menor ou igual a 50 em mulheres, certo? Se o paciente atender a pelo menos um desses critérios, a gente precisa atender os critérios, a gente precisa excluir, como eu falei, outras causas de doença hepática. Então, quando ele atende o critério e não tem outra causa de doença hepática, aí sim eu posso dizer que ele faz parte do espectro da doença hepática esteatótica metabólica, tá? Mas, se tiverem outras causas evidentes, ele pode ter, por exemplo, aquele, como eu falei para vocês, né, daquele espectro da doença hepática metabólica com doença hepática alcoólica, ou até mesmo uma etiologia combinada. E quando eu não identifico critérios cardiometabólicos, eu tenho que procurar outras causas específicas de doença hepática, certo? No rastreio, então, voltando aqui, atender os critérios cardiometabólicos, se foram excluídas outras causas, diante de qualquer paciente que tenha pré-diabetes ou diabetes tipo 2, aqui é porque é o que é a diretriz da SBD, certo? Mas em outras diretrizes também é recomendado que você faça esse rastreio, mesmo em pacientes que não tenham diabetes, desde que tenham maior que 18 anos, sobrepeso ou obesidade, certo? Então, um dos critérios, existem vários scores que podem ser utilizados para fazer o rastreio de doença hepática, certo? Mas o que tem uma acurácia melhor é o FIB-4. E o FIB-4 nada mais que uma fórmula na qual eu vou levar em consideração, botei ali a idade, o TGO, o TGP e a contagem de plaquetas desse paciente. Se esse FIB-4 for menor que 1,3, é pouco provável que esse paciente tenha uma fibrose avançada, certo?
Então, o valor preditivo negativo é de 91%, ou seja, realmente é muito bom para descartar que aquele paciente não tem um grau de fibrose avançado, certo? Já quando eu tenho um FIB4 maior ou igual a 1,3, esse paciente tem um teste de rastreio positivo para fibrose, certo? Depois que eu identifiquei a doença hepática esteatótica metabólica, tem um rastreio positivo para fibrose e eu preciso avaliá-lo por algum método não invasivo, inicialmente. E os métodos não invasivos que nós temos disponíveis, o padrão ouro é considerado o FibroScan. Também pode ser feito através da elastografia por ressonância magnética, mas pela baixa disponibilidade, pelo alto custo, o que a diretriz recomenda é que seja feito realmente o FibroScan, certo? E aí, no FibroScan, vai ser avaliada a rigidez hepática e, de acordo com essa classificação, se tiver entre 8 a 12 capa ou maior que 12 capa, eu vou ter uma probabilidade intermediária ou alta de fibrose avançada. E aí entra tanto a abordagem terapêutica, como mudança do estilo de vida, uma farmacoterapia específica, mas também a importância de referenciar para um profissional hepatologista e a importância de, mais uma vez, já falei isso em outras vezes nessa aula, mas se essa mensagem ficar, já valeu para mim, de excluir outras doenças hepáticas, certo? Mais na frente eu vou colocar os exames que são sugeridos. Aqui, só uma lembrança, esse aqui é do guideline europeu, certo? Que, se vocês forem ver o FIB4, quando você tem um paciente mais velho, a variação dele é muito grande. Se você colocar a mesma enzima hepática, a mesma plaqueta num paciente de 20 anos e um paciente de 70 anos, a diferença é abrupta. Então, como uma forma de diminuir assim, os falsos positivos, falsos negativos, a Sociedade Europeia sugeriu que, para pacientes com mais de 65 anos, ao invés do FIB4 ser maior que 1,3, seja utilizado o valor de corte de 2, certo? Então, aqueles pacientes que têm o maior ou igual a 65 anos, a gente usa o FIB4 de 2 para poder prosseguir a investigação, por exemplo, com elastografia hepática ou com um método não invasivo. Que eu não vou me deter, mas assim, o nosso só usa 1,3. No europeu, ele usa 1,3, ele usa ainda um risco intermediário de 1,3 a 2,67. E aqueles com FIB4 maior que 2,67, ele já tem indicação de serem referenciados de forma imediata para o hepatologista. Então, como eu falei, além do FIB4, tem outros scores, o BARD, o APRI, o NFS, mas o FIB4 foi aquele que mostrou maior acurácia. Em relação à importância de excluir outras causas, pelo menos pedir as sorologias para ver se esse paciente não tem um quadro de hepatite B, hepatite C, enfim, alguma hepatite viral. Fazer um estudo do ferro, certo? Para ver outras doenças de depósito. Pedir um FAM. Aqui, a gente poderia começar pelo menos com o FAM, mas ele também ainda sugere antimitocôndria, antimúsculo liso, anti-LKM, pensando em hepatites autoimunes, certo? Doença celíaca é outro diagnóstico de exclusão. E a deficiência de alfa-1 antitrypsina precisa ser pesquisada, tá? Então, voltando à diretriz brasileira, vocês viram que na outra eles fazem uma estratificação maior, 1,3, 1,3 a 2,67, maior que 2,67. Na brasileira, é menor que 1,3 ou maior ou igual a 1,3. Se eu tenho um FIB4 maior ou igual a 1,3, eu tenho um risco indeterminado ou alto de fibrose avançada. E aí, é o que eu já falei, o paciente teria que ir para a elastografia hepática para estratificar os graus de fibrose. Por quê? Os graus de fibrose vai desde o F0, que é um paciente que não tem fibrose, até o F4, que é quando eu tenho cirrose. Mas entre eles eu tenho o F1, que é fibrose inicial, o F2, fibrose intermediária, e o F3, que seria a fibrose avançada, certo? A biópsia hepática ainda é o exame padrão ouro para avaliar a fibrose. E para identificar, porque o FibroScan, ele vai avaliar, ele não consegue ver a esteatohepatite, ele consegue ver fibrose. E consegue ver esteatose. Mas inflamação, para eu ver inflamação e se eu tenho dúvida na etiologia, a biópsia é o único que consegue fazer essa avaliação. Então, acaba sendo um método padrão ouro, mas como é um exame que, além de ser caro e de ser invasivo, ele só está indicado em casos extremamente específicos, deve ser uma indicação do hepatologista, quando eu tenho uma avaliação por um método não invasivo duvidosa, ou quando realmente tenho dúvidas da etiologia da doença hepática desse paciente, certo? Para iniciar o tratamento, eu vou falar brevemente, porque são inúmeros estudos sobre as principais classes de medicações, certo? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o tratamento da esteatose, da doença hepática esteatótica metabólica, é um tratamento que deve ser multidisciplinar. Eu preciso ter uma equipe médico, nutricionista, educador físico, enfermagem, fisioterapia, psicologia,
hepatologista, outras especialidades médicas, bem integrado para que esse paciente possa ser visto na sua complexidade, na sua integralidade, certo? Aqui é só para ilustrar, mas eu vou falar desses tópicos de forma mais específica. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar são as medidas não farmacológicas para o tratamento. Um dos estudos mais famosos nesse aspecto, para avaliar medidas não farmacológicas, foi o Look Ahead, que mostrou que a diminuição de peso corporal maior ou igual a 5% é o tratamento de primeira escolha nesses pacientes e a medida mais eficaz. E que há uma relação dose e resposta entre a perda de peso e melhora histológica, ou seja, quanto maior o percentual de peso perdido, maior a chance de regressão de esteatose e dos diferentes perfis de inflamação, certo? Da hepatite. E foi visto, especialmente, a meta inicial é de pelo menos maior ou igual a 5%. Mas maior ou igual a 7% foi relacionado, inclusive, à resolução da doença hepática esteatótica metabólica em 65% a 90% dos pacientes. Por isso eu ressalto, o controle de peso, o controle do peso corporal é a medida mais eficaz para o tratamento e o manejo da doença. Aqui, para esse controle do peso, tem a questão da reeducação alimentar, que a Naira vai falar mais à frente, mas também da atividade física. O que é recomendado? Exercícios resistidos, de moderada intensidade, pelo menos 3 vezes por semana. Eles foram, uma coisa que eu achei bem interessante, é que mesmo que o paciente não tenha conseguido alcançar uma perda de peso, o exercício físico por si só foi capaz de melhorar as enzimas hepáticas e melhorar a distribuição, o percentual de gordura depositado no fígado, certo? Além de diminuir a mortalidade cardiovascular por todas as causas. Ou seja, idealmente, a meta de perda de peso é de 5%, mas mesmo que fazendo exercício não haja perda de peso, o paciente ainda assim se beneficia da prática de exercícios físicos. Aí aqui aquele slide polêmico que sempre tem que ter, que é relacionado ao consumo de café como um fator protetor para a doença hepática esteatótica metabólica. Então, foi visto a redução nesse estudo de 2021, do Ayat et al., foi visto a redução do risco de 23% da doença hepática esteatótica metabólica e até mesmo do risco de fibrose em 32%. E essa diminuição do risco seria dose dependente. A partir de 1 a 3 xícaras por dia já foi visto o benefício, mas mais de 3 xícaras por dia haveria uma redução menor, na verdade, uma redução maior do risco de doença hepática esteatótica metabólica e de fibrose, certo? Entrando nas medidas farmacológicas propriamente ditas, elas são indicadas quando as mudanças de estilo de vida, as medidas não farmacológicas, elas acabam sendo insuficientes para atingir a meta de perda de peso, certo? Então, é recomendado o uso de medicamentos anti-obesidade em pessoas que tenham diabetes tipo 2, doença hepática esteatótica metabólica e um IMC maior ou igual a 27. Claro que é um IMC que eles consideram, quando você vai tratar a obesidade, né, ou maior que 30 ou maior que 27 com comorbidades. Claro que você deve considerar a raça, por exemplo, na etnia asiática, esse valor de ponto de corte é diferente, certo? E pela Sociedade Brasileira de Diabetes, qual é a primeira linha no tratamento da doença hepática esteatótica metabólica? O uso de pioglitazona e o uso de análogo de GLP-1. Nesse contexto de medicamento anti-obesidade, o que eu tenho aqui é o análogo de GLP-1, certo? Eu vou falar isso mais à frente. Mas além das medicações poderem ser feitas de formas isoladas, o padrão ouro seria a combinação de agentes. Quando eu falo da pioglitazona, é uma medicação considerada como primeira linha para esteatohepatite ou para fibrose em pacientes com diabetes tipo 2, certo? Por quê? Porque diferentes estudos mostraram benefícios, tanto na inflamação, na redução da inflamação, na melhora das alterações histológicas e na melhora metabólica. E esses benefícios eles foram sustentados. Mesmo depois de 36 meses, eles ainda eram verificados, certo? Só que, aqui eu só mostrei a tabelinha da SBD, que mostra, né, de 30 a 45 miligramas, foi vista a redução do NES, que é como se fosse um score, assim como o FIB-4. Um outro estudo que foi feito de 6 a 24 meses, mostrou melhora da fibrose, pacientes que conseguiram reverter, sair de F3 F4 para F0 F2. E na dose de 45 miligramas, um estudo que acompanhou os pacientes por 36 meses, que foi esse que eu falei, que viu benefícios mesmo após esse período, tinha tanto diminuição da gordura hepática, quanto resolução da doença esteatótica hepática metabólica em 50% dos casos, ou seja, metade dos pacientes. É um número bem expressivo, certo? Só que, para que eu prescreva a pioglitazona, é preciso avaliar, individualizar, porque a medicação a gente sabe que pode proporcionar um ganho de peso nos pacientes,
É relacionado, um estudo que tem algumas críticas à metodologia, mas que pode estar relacionado ao aumento do risco de fratura, ou seja, naquele paciente que talvez esteja uma baixa massa óssea ou uma osteoporose, indicar com cautela, e às vezes até contraindica, certo? E naqueles pacientes com insuficiência cardíaca, especialmente se estiver na classe funcional 3 ou 4, estaria contraindicado. E aí, como eu mostrei, existem poucas meta-análises comparando uma medicação com a outra, mas uma delas avaliou 48 estudos clínicos randomizados, nos quais o desfecho primário era a diminuição do score, do NAS, NES. E nesse estudo, nessa meta-análise, a pioglitazona foi o melhor tratamento para esteatose e para redução da inflamação lobular, certo? Esse é um estudo mais antigo, que é de 2006, mas é só para chamar aqui a atenção do antes e depois, certo? Com placebo e com a pioglitazona. Você vê que antes de tratar com a pioglitazona, os níveis de inflamação, eles eram bem mais altos e diminuíram, peso significativo em todos, exceto na fibrose. A balonização também diminuiu de forma significativa. Esteatose diminuiu de forma significativa. E a fibrose diminuiu, mas aí ficou na trave. O P não foi significativo, certo? Passando para a segunda classe de medicamentos, que a SBD também considera como primeira linha para o tratamento da doença hepática esteatótica metabólica, nós temos os análogos de GLP-1. O papel dos análogos de GLP-1 ainda é um papel incompreendido. Se questiona se a própria fisiologia, a ação farmacológica da medicação que causa benefício, ou seria um benefício secundário à perda de peso. Isso é questionado, certo? O fato é que os análogos de GLP-1 também foram responsáveis por diminuir as enzimas hepáticas, ou seja, por diminuir o grau de inflamação, outros marcadores inflamatórios, como VHS, PCR, melhorar a imagem e a histologia dos pacientes que foram acompanhados com múltiplas biópsias hepáticas, certo? Só que não viu benefício na melhora da fibrose hepática, que é um diferencial em relação à pioglitazona, certo? Que lá foi visto, inclusive, que alguns pacientes que eram F3 e F4 passaram a F0, F1 F0. Aqui não foi visto, certo? O que foi visto no estudo da liraglutida de 1,8 e da semaglutida de 0,4, não misturem esse 0,4, porque esse aqui é dose diária, não é dose semanal, certo? Foi visto que houve uma resolução da esteatohepatite sem piora da fibrose, mas, mais uma vez, não houve benefícios para a fibrose ainda nos estudos que ainda já foram realizados, certo? E uma outra medicação que também é proposta na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é o uso dos inibidores de SGLT2. Só que eles, diferente da pioglitazona dos análogos de GLP-1, eles não são primeira linha. A recomendação é que eles podem ser considerados nos pacientes que têm doença hepática, esteatótica metabólica e diabetes, com esteatohepatite e ou fibrose. Mas ainda não existem estudos para desfechos histológicos, ou seja, para que a gente avalie se há melhora da esteatohepatite, se há melhora da fibrose. Os dados que a gente tem até o presente momento é que há diminuição das enzimas hepáticas e diminuição da gordura hepática, tanto com empaglifosina, quanto com dapaglifosina, quanto com canaglifosina. Os três mostraram melhora nesses parâmetros de enzimas hepáticas e gordura hepática, certo? E aí, em relação a outras medicações, em outros antidiabéticos orais e outras medicações. Quando foi visto avaliar a metformina é uma medicação excelente para o controle glicêmico, para o controle metabólico, mas nos estudos que foram relacionados metformina com doença hepática esteatótica metabólica, o único benefício identificado de forma significativa foi a diminuição das enzimas hepáticas e de uma forma modesta. Também fizeram estudos com o orlistat, que aí seria no contexto de um medicamento para a obesidade, né, para desabsorção de gordura. E, nesse caso, diminuiu enzimas hepáticas de uma forma até mais significativa que a metformina, mas também não foram vistos outros benefícios. E a vitamina E, a única associação positiva que tem com ela é a diminuição do score do NAS, que é, como eu falei, como se fosse um score como o FIB4, só que menos acurado, certo? Então, de forma... não há recomendação para o tratamento com nenhuma dessas medicações com o objetivo de tratar a doença hepática esteatótica metabólica, certo? A metformina, o orlistat podem ter outras indicações amplas, inclusive, de tratamento, mas não nesse contexto. E aí, um outro ponto, para finalizar, é a cirurgia bariátrica. Para quem indicar, quando indicar, deve ser indicada. E o que a diretriz nos traz é que pacientes que tenham IMC maior que 35, ou seja, obesidade de pelo menos grau 2, né? Diabetes, doença hepática metabólica, e nesse contexto do IMC de obesidade grau 2, juntamente com falha nas mudanças de estilo de vida,
fale no tratamento clínico, a cirurgia bariátrica é uma opção que deve ser considerada. Inclusive, num estudo de coorte retrospectivo, mostrou que naqueles pacientes com esses critérios que foram submetidos à cirurgia bariátrica, houve remissão da esteatohepatite em 84% dos pacientes, ou seja, muito significativo, e remissão da fibrose em metade dos pacientes, ou seja, 56%. Os melhores resultados foram aqueles pacientes que, ao invés de fazer gastrectomia vertical, por exemplo, ou sleeve, fizeram Y de Roux. E quando eu comparo a cirurgia com o tratamento clínico, existe uma meta-análise que fez essa comparação, que viu que a resolução da esteatohepatite foi 3,6 vezes maior no grupo de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica com o método Y de Roux e 3,67 vezes maior no gastrectomia vertical. Aqui foi um pouquinho discordante do estudo anterior, mas o que mostrou foi uma superioridade na resolução em relação ao tratamento clínico. Porém, nesse estudo, os pacientes, o N de pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico era pequeno e as medicações ainda não chegaram em doses otimizadas, então tem um viés, certo? Lembrar só que, naqueles pacientes que têm doença hepática, esteatótica metabólica e têm cirrose, eu tenho que ter cautela na indicação, porque há um risco de descompensação, inclusive um risco de retorno, né, da doença hepática esteatótica, que não haja remissão nesses casos, né? Então, tanto pelo risco de descompensação e pela ausência de benefício, eu tenho que ter cautela na indicação, nesses pacientes especificamente. E é isso, gente. Bom, gente, boa tarde, né? Para quem ainda não me conhece, me chamo Naira, eu sou nutricionista da Resmute. E eu vou complementar, né, o que a doutora Beatriz falou sobre a doença hepática esteatótica metabólica. O que me coube falar foi a parte das medidas não farmacológicas. Deixa eu vir mais para cá, para bem. E aí, como ela bem frisou, né, as mudanças no estilo de vida, elas são a terapia primordial nesse tratamento dessa doença. Então, a gente foi visto, né, que a perda de peso e, posteriormente, a manutenção, que isso é mais importante ainda, é a estratégia primária para o manejo da doença hepática esteatótica metabólica, para todos os pacientes com sobrepeso ou obesidade. E essas mudanças, né, elas são associadas a melhoras na inflamação hepática, dos testes de função hepática, marcadores de resistência à insulina e a qualidade de vida geral dos pacientes. E aí, falando um pouquinho, né, ela já trouxe algumas coisas, vamos só complementar. Então, nesses pacientes, né, a intervenção, ela serve para retardar o desenvolvimento da doença e a progressão. Então, como a SBD bem fala, né, essa modificação de maior ou igual a 5%, ela é recomendada como primeira escolha nos pacientes com pré-diabetes e diabetes tipo 2. E aí, é a medida mais eficaz, né, para o tratamento da doença hepática, esteatótica e metabólica, e a partir de 5% pode ser observada a redução da inflamação, né, e a estabilização da fibrose. E maiores iguais a 7%, né, só complementando o que ela falou, de forma sustentada, né? Não é apenas perder maior ou igual a 7%. Precisa sustentar para que a gente veja a resolução da doença de fato. Falando um pouquinho de nutrição, né? Esse estudo avaliou o efeito da dieta do Mediterrâneo e do uso de antioxidantes nos pacientes com doença hepática esteatótica, né? E aí foram divididos em 3 grupos, 50 participantes. E aí foram um grupo controle, né, e 2 grupos com a dieta mediterrânea moderadamente hipocalórica, entre 1.400 e 1.600 calorias. E aí a esses 2 grupos foi prescrita a dieta mediterrânea e no terceiro foi prescrito o uso de antioxidantes, né, de suplementação. E aí foi avaliado, né, o conteúdo de gordura hepática e foi visto, né, que a dieta mediterrânea determinou uma redução na infiltração de gordura e na rigidez hepática em ambos os grupos. E no grupo que houve suplementação antioxidante, não adicionou melhora. E aí, só reforçando, né? O que é que a dieta mediterrânea se trata? Então, é uma dieta que é rica em gordura insaturada, aves, peixes e pobre em carboidratos, carne vermelha, tendo a adição de nozes e castanhas. E aí, na dieta, então, foi visto, né, que a dieta mediterrânea, ela deve sim ser considerada no tratamento da esteatose hepática, independentemente da perda de peso. Por quê? Porque o estudo demonstrou que não houve uma perda de peso muito significativa, apenas 3 quilos no uso da dieta mediterrânea. No entanto, foi mais eficiente na redução da esteatose, né? Em comparação com a dieta apenas com baixo teor de gordura, que é o que normalmente é associado que pode causar a doença. E aí, essa adesão à dieta mediterrânea, ela não está associada a uma menor probabilidade de desenvolver a doença, mas sim de melhorar o grau de resistência à insulina e da doença hepática grave. E algumas recomendações nutricionais gerais, né? Então, a substituição de carboidratos por proteínas deve ser considerada,
Gordura saturada por insaturada, né, também já está bem evidente que sim. E gorduras por carboidratos não é recomendado, então não há necessidade de substituição. E aí eu quis trazer essas informações para a gente, né, para os profissionais de saúde, já é bem claro que isso aqui é tudo mentira da mídia, né? Mas para os nossos pacientes, infelizmente, não. Muitas vezes eles trazem essas dúvidas, né? Foi lançado há um tempo atrás essas informações, eu fiz uma busca muito rápida que me gerou várias notícias. Então, frutose pode levar a acúmulo de gordura. É verdade que a frutose em excesso causa cirrose. Esse aqui é de 2023, né, no TikTok, bem recente. Frutose na fruta, causa de esteatose hepática e cirrose. Então, assim, a gente tem que explicar para eles, né, que isso não é verdade. E aí, quando a gente fala dessa frutose, é a frutose na forma de açúcar livre, bebidas açucaradas, né, e alimentos ultraprocessados. Não é a frutose da fruta, como eles muitas vezes querem relacionar. E aí, um estudo demonstrou, né, que o aumento da gordura intrahepática e acúmulo de gordura ectópica após o consumo de refrigerantes adoçados com sacarose por 6 meses, né? Reforçando que não é a frutose da fruta propriamente, em comparação com o leite desnatado e o refrigerante dietético. E aí, o consumo diário dessas bebidas, né, e sucos adoçados foi associado a um estágio mais alto, de fato, de fibrose, e o consumo diário de frutose foi associado à inflamação hepática, né, essa frutose do açúcar de adição. E o consumo de alimentos ultraprocessados é relacionado a um aumento de até 18% no risco do desenvolvimento da doença hepática esteatótica. Aqui falando do café também, né, que é importante a gente trazer essa meta-análise, né? Ela trouxe o consumo do café de forma regular, em comparação com aqueles que não faziam, e aí tinha um risco de 23% menor de desenvolver a doença hepática, né? E aí ele está significativamente associado à diminuição do risco de fibrose, né, como a Beatriz já falou. Então, a recomendação é de esse consumo regular de até 3 xícaras por dia para reduzir o risco de progressão. O que eu vi é que, devido às propriedades, né, do café, dos polifenóis, dos antioxidantes, pode ser que seja a causa da melhora, mas ainda precisam de estudos, né, para demonstrar se de fato seria por isso. E aí, para o exercício também, né, como a gente bem sabe, melhora os níveis das enzimas hepáticas, reduz gordura hepática também. Os efeitos também, independentemente da perda de peso, né, mesmo que não haja perda de peso, o exercício físico faz sim diferença. E em relação ao tipo de exercício, não houve diferença nos parâmetros hepáticos nesse estudo em específico aqui de 2023. Porém, a recomendação, ela traz, a recomendação é da ABESO, né? Ela traz que os exercícios aeróbicos e resistidos de intensidade moderada a alta, pelo menos 3 vezes por semana, é sim recomendada, né, para redução da esteatose. E em pacientes com peso normal, né, que pode acontecer também, reforçando que deve ser recomendado para melhorar a resistência à insulina e a esteatose. Por fim, as suplementações, o uso de vitamina E, né, de acordo com a ESPEN, pode ser sim considerado para a doença hepática esteatótica, visando a melhora das enzimas hepáticas e da histologia. No entanto, a SBD traz que para pacientes com pré-diabetes e diabetes tipo 2, essa recomendação já não vale, né, já não deve existir. E aí, a suplementação com antioxidantes não é recomendado, né? Vitamina C, resveratrol. Por mais que os antioxidantes estejam presentes na dieta mediterrânea, não há uma recomendação para suplementação. Então, essas doses a mais, elas não são indicadas.